Graças a Deus, nesta manhã de domingo, 28 de junho de 2026, ou 29, estamos aqui em nome do nosso Pai, o Deus vivo, que nós aqui chamamos existência, da palavra em nossos corações. Palavras estas que libertam vidas, vidas estas que têm dúvida quanto à palavra de Deus. Se ouve muito falar em diabo, inferno, pecado, e que as pessoas que não congregam, não tem uma igreja fixa para ir lá, fazer a sua oração, ouvir o pastor falar, lá louvar ao Senhor, estar em comunhão com os irmãos, é muito lindo isto. Só que no meu coração, na minha vida, está o Cristo. Então aqui não tem fofoca, aqui não tem comilança, aqui não tem diabo, aqui não tem feitiçaria, aqui não tem obra da carne, aqui não tem idolatria. Aqui tem um Deus que está no meu coração todos os dias. Assim que eu acordo, eu falo: Deus, eis-me aqui nesta manhã, para focar na Tua palavra, para que o Senhor me ensine o amor, me ensine o perdão, que eu tenha paz no meu coração. Ele, como meu pastor, e disse: nada te faltará, ele aqui está, para informar as verdades que libertam. Um coração que está preso a uma religião tem que se soltar para encontrar Deus aqui dentro do teu ser, onde aqui existe o amor, o perdão, a paz, a mansidão, o domínio próprio, a alegria de viver. O Cristo aqui, ele falou: o meu reino não é desse mundo. Por quê? O mundo espiritual. Eu não sou bom, já dizia ele, no corpo de carne. Bom é meu Pai que está em mim, no meu coração. Então aqui dentro, o Pai está dentro do meu coração. Por isso, Jesus, como filho, entregou o reino ao Pai. O Pai desceu do céu e deu vida à igreja. Igrejas são vidas, somos nós hoje aqui. Não é um templo que os homens fizeram com as mãos e lá você vai jogar. Joga aqui, joga lá. E você quer ganhar, mas acontece que ao descer do céu te deu uma casa, te deu um ser espiritual. É onde você vive com Deus, com a sua família, para sempre, porque é eterno, é para sempre. Por isso ele falou: eu não tenho princípio de dia e também não tenho fim de existência, que ele é espírito de verdade. Por isso ele mora aqui. Então, não temos que idolatrar futebol, não temos que idolatrar religião, não temos que idolatrar Jesus de Nazaré. Por quê? Ele aqui está, como espírito de verdade, sendo a igreja, para se desgarrar desse mundo que está, para que aqui em Cristo você possa estar e estar para sempre. Se ele foi o fiador de superior aliança. A lei ficou para trás, a graça avançou, o evangelho chegou, onde você que tem um amor no teu coração para com todos, não importa que religião seja, importa que tenha um coração aquebrantado, com a graça, com o evangelho, com o poder de Deus no coração, sempre esse amor de Deus e esse perdão. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai, por tudo. Obrigado. Obrigado, meu Pai. Hoje você quer ouvir Deus falar palavras que envolvem um coração. Ele falou que nunca vai te deixar, também jamais ele te abandonará. Veja o tempo que você perdeu, com muita dor, você não entendeu. Deus não é religião, ele está gravado no nosso coração. Veja o tempo que você perdeu, com muita dor, você não entendeu que ele hoje mora no teu coração. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai, por essa palavra maravilhosa que o Senhor vai nos ensinar agora, porque estamos aqui, depois da cruz, no século XXI,
E tudo aconteceu no primeiro século. A geração de lá, o século de lá, o primeiro século. Aqui estamos no 21. Passou 2000 anos e os irmãos não entenderam que é graça pura, é evangelho puro, é amor e perdão no coração. Então, quando eu leio aqui 8, né, de João 39 em diante, eu estou antes da cruz. Eu estou lendo algo que aconteceu lá antes da cruz e foi escrito aqui. Não foi escrito hoje. A escritura foi toda lá para que o evangelho fosse dado a Paulo, para que ele viesse e ensinasse as igrejas. Por isso, as 14 cartas de Paulo está aqui, para que nós possamos ser ensinados pelo Espírito Santo, que ali é o ministério do Espírito, onde tudo era um mistério, mas agora está revelado. Dízimo nunca foi dinheiro, sempre foi alimento. Santa Ceia nunca foi Santa Ceia, pão e suco é uma simbologia, sempre foi Páscoa judaica. Guardar sábado também foi quebrado no primeiro século, para que você entendesse que Jesus Cristo, o Senhor, nosso Deus, é todo dia, toda hora, todo momento no nosso coração. E jamais nós vamos sair dele, porque ele não vai sair de nós. Enquanto nós confessamos com a nossa boca que ele é o Senhor, é o Deus vivo no nosso coração, nós temos sempre em nós esse amor, esse perdão. Então aqui a conversa aqui antes da cruz. Para que se manifestou o Filho do Homem? Primeiro livro de João, capítulo 3, versículo 8. Para destruir toda a obra do diabo. Destruiu toda. Matou o corpo de carne na cruz. Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Ficou morto. Para que você fosse nova criatura e nascesse da água do Espírito, entendesse que ele é Espírito de verdade e já mora em cada coração. Eu vou ler aqui antes da cruz, para que você entenda depois da cruz. Onde nós vivemos hoje, já abençoado, predestinado, eleito, separado, ungido e consagrado pelo Pai, porque ele é Pai dos Espíritos. Todos nós temos em nós aqui, quando nós acreditamos, o Espírito Santo dentro de nós. Nos foi otorgado, Romanos 5,5, dozão de ato foi derramado em toda a carne. Quando você crê, você o tem dentro de você. Você não vê, você crê com atitude, com conduta, com postura e amando a todos em espírito e verdade. Mas quando aqui eu tenho que ler, eu tenho que falar a verdade. João 8, 39. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Os irmãos hoje, a maioria deles vive como filho de Abraão, segundo a carne, porque ainda prega diabo, ainda prega uma feitiçaria, ainda é idólatra, e ainda prega inferno, que vai queimar no inferno aquele que não congrega lá, ou aqui, ou acolá. Não, ele falou, eu vou estar dentro de vós. Se eu sou a igreja, eu sou uma vida com Cristo. Você também é uma vida com Cristo. Agora tem que falar a verdade. Verdade que liberta um coração. João 8,32, antes da cruz. Agora, pós-cruz, a bênção chegou. E aqui você está já no reino do Filho do seu amor. Disse-lhe Jesus, se sois filho de Abraão, praticai as obras de Abraão. O que praticam hoje? As obras de Abraão, não de Deus, porque Deus está no descanso dele. Hebreus, capítulo 4, versículo 1. Deus descansou das suas obras. E aquele que é filho também descansa com ele. Por quê? Porque ele completou toda a obra na cruz, através do teu filho, e o filho vai intercorrer no Pai, e o Pai descansa, e nós descansamos aonde? Na palavra dele, que é viva e eficaz. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e ela é apta aos corações. Hebreus, transição da lei para a graça, capítulo 4, versículo 12. Hebreus não é um livro histórico, apesar que lá conta a minha história. Toda a Bíblia é uma história, mas só que aqui, antes da cruz. Ele não passar pela cruz ainda, ele vai passar, para depois trazer o Espírito Santo para você, para mim, para aquele que crê. Nós o temos hoje. Então está aqui. Assim não procedeu Abraão. Abraão não procedeu assim. Então, ele está explicando aqui. É ele que explica, ele que ensina que ele é o maior profeta que está aqui, escrito na palavra dele. 41. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram eles. Olha só. Nós não, somos bastardos. Temos um pai que é Deus.
Entenda bem. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Eles disseram que tinha um pai que era Deus, tá? E Jesus vai responder para ele agora. 42. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, hoje sabemos que ele é nosso pai. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo. Efésios, capítulo 4, versículo 5. Transição da lei para a graça. Está mudando os pactos. O primeiro pacto está ficando na cruz e o segundo está vindo, que é o amor de Jesus. Não é a paixão, é o amor, é o perdão, é a paz no coração. Certamente, minha vez de amar, porque eu vim de Deus, ele veio de Deus. Eu também vim de Deus. Porque o meu reino, ele falara, não é desse mundo, porque é espiritual. Estamos aqui de passagem, para que aqui vivemos completar uma tarefa que ele nos deu. De 40 anos para cá, eu estou completando aquilo que ele me deu para mim fazer aqui nessa terra. Falar a verdade e essa que liberta. Minha vez de amar. Porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então ele me enviou. Deus é enviar o Filho. O Filho vem e ele disse o quê? Mais para frente. Ele disse que ele tinha umas ovelhas, que era de outro aprisco, né? Ele dissera isso aqui, 10 de João em diante, de outro aprisco. Então, o que acontece? Ele tinha que resgatar o gentio, que estava debaixo da lei, para trazer para a graça, para esse entendimento aqui, mas não ficar nas obras de Abraão. Abraão deu dízimo, mas deu dízimo 430 anos antes da lei. E deu o dízimo dos desposos. Não, Abraão nunca trabalhou numa fábrica ou numa empresa, como nós trabalhamos aqui, 40 anos trabalhando para ganhar um salário mínimo, e aqui dá 100 reais para o pastor em dinheiro, e ele ainda quer mais. Que paguemos carnê, que demos frango, carne, para fazer o almoço da igreja, ainda pagar o almoço por cima, e o pastor não dá nada. A congregação, quem fez foi quem? Foi os irmãos que ajudaram e ajudam hoje a levantar o templo. Templo feito muçulmano. Ele falou, não habito lá, eu habito dentro do teu coração, para te ensinar a ser feliz aqui, porque você tem o meu amor, tem o meu perdão, tem a paz no teu coração. Então, 43, qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Olha só, não compreendiam a linguagem, como muitos não compreendem hoje. Não compreenderam Paulo, não compreenderam Jesus, e aqueles que pregam a graça não compreendem. Ainda acha que um diabo perturba ele. Ainda acha que um inferno vai queimar ele. Abençoa Deus. Tudo já aconteceu na cruz. Da cruz para cá, tem que ser feliz e feliz para sempre. É porque sois incapaz de ouvir minha palavra. Então, sou incapaz de ouvir a palavra de Deus. Quer ouvir a palavra do homem. É a campanha, com a libertação, que é a maldição. Busca Jesus ali, busca lá, não encontra. Meu Deus do céu, eu estou dentro de vocês. Por isso, Lucas 7,20, não busca aqui, não busca lá, eu não estou acolá, estou dentro de vós, mas o profeta está aí profetizando. Mas que profeta? A profecia se completou na cruz. O templo caiu, o amor veio para nós, que é o de Jesus, nosso coração, para que amemos a todos, em espírito de verdade. 44, vós sois do diabo, letra minúscula, vós sois do diabo, corpo de carne, que faz hoje nas igrejas, feitiçaria, expulsa diabo, corpo de carne, não é Deus ali presente. É outros deuses que antes da cruz já acontecia lá. E Jesus já sabia, por isso ele falou, sois do diabo, o corpo de carne. O ladrão, é o corpo de carne que rouba, não é o diabo. Vem para matar, roubar, destruir, mas eu vim para que você tenha vida, e vida é abundância, João 10,10. Está lá bem explícito para a pessoa entender. O diabo não tem poder sobre os filhos de Deus. Tem poder sobre aquele que não tem filho, não é filho. Se ele não é filho, o diabo perturba ele o tempo todo da vida dele, porque a carne dele está viva ainda aqui. Mas aqui é no céu da terra. A carne morreu para que você entendesse dentro de você o amor de Deus, que é vosso Pai, e querer satisfazer os desejos. Então, o desejo do pastor qual é? Que você faça campanha com a libertação ali da carne do pastor. Filho de Abraão, não é filho de Deus. Deus tem filhos e herdeiro aqui. Por isso que você tem que conhecer a verdade, que ela te liberta. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Não se firma. O filho da perdição não se firma.
Ele está nas igrejas, ele está nos morros, ele está em tudo quanto é lugar. Ele tá entrando em todo lugar e aí ele contamina o ambiente. Então aqui você tem que estar separado para não ouvir fofoca, para não ouvir disse-me disse, para não ouvir aquilo que você não quer ouvir. E muitos se afastam da igreja, né, feita de mãos humanas, e fica aí disperso. Porque não entendeu nada e a graça está aqui para te explicar, para você entender que Deus é amor e perdão, embora no teu coração. Se firmou na verdade. Por quê? Nele não há verdade. Quando ele profere mentira, né? A mentira, ela prolifera. O amor de Deus não prolifera. Por quê? Prega uma mentira. Fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Então ele é pai da mentira. Agora, o nosso pai é Deus. É Ele que nos envolve aqui, Ele que nos dá essa virtude de pregar e de falar que há um só Deus, uma só fé, um só batismo. O da cruz, Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4, ali ficou o nosso velhão, para que você entendesse 7 de Hebreus, transição da lei para a graça. Versículo 16, constituído não conforme a lei, não a lei de Moisés. Aqui fala da lei de Moisés, o Filho dele é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos capítulo 10, 1 ao 4. Então ali ficou a lei de Moisés na cruz, para que quando o templo caísse, Paulo viria e aí o evangelho seria revelado, como está sendo hoje no nosso coração. O templo hoje somos nós, ele é o cabeça, nós somos a igreja. A lei de mandamento carnal, faz isso, faz aquilo, e aí o irmão faz, porque é escravo de homens. Está lá, Gálatas 4, 21 em diante. Ismael, filho da escrava, Isaac da livre. Então nós somos da livre, não temos obra a fazer. Deus fez para nós e nos deu um reino inabalável, onde é que você reina em vida e você já vive na vitória de Deus no teu coração. Romanos capítulo 5, 17. 5, 13 de Romanos está lá. Até o regime da lei havia pecado no mundo. Só que o pecado foi tirado, não há mais lei. Por que não há mais lei? Primeiro livro de João 3, versículo 4, 5, 6. Ali o pecado era uma transgressão da lei. Fumar, beber, jogar não é pecado, é uma obra da carne. Você está contaminando o seu corpo, porque você está ingerindo aquilo que não se deve ingerir. Mas jejum em Daniel, dízimo como dinheiro, Santa Ceia, pão e suco também é uma obra da carne. Por quê? O Cristo está formado no nosso coração. Gálatas 4, de 1 em diante está ali. 4,19 está lá. Paulo sentia dor de parto até ser Cristo formado nos Gálatas, como hoje aqui. Eu formo Cristo na tua vida, através do Espírito Santo, que está sendo revelado aqui, e a pessoa não quer. Prefere ficar lá na campanha, com a libertação, ficar atrás do pastor. Aqui não. Aqui o pastor está dentro de você. Ele é o teu pastor, é o meu, é daquele que crê, e nada nos faltará. Então, 16, 7,16. Constituindo não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida insolúvel. 17. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. 18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior aliança. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Ageu, capítulo 2, versículo 9, antes da cruz, o profeta falara. Quando você lê Hebreus 10, 9, aqui já é a transição da lei para a graça. Remover a lei para estabelecer a graça. Não é remover a cachaça, é bom que remova também. Mas quando fala aqui, não fala lá para um secular, não. Fala para os religiosos que estão fazendo um sacrifício, estão buscando Deus aqui, ali ou lá, e Deus dentro de vocês. Para que vocês entendam que Cristo veio, por isso ele é o pastor da igreja. Uma igreja e um pastor. João 10, 16. 1 de Pedro 2, 24 em diante, ele é bispo e pastor da nossa alma. Por isso ele levou na cruz a dor, a enfermidade e trouxe aqui um reino para nós, que é inabalável. Por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então a lei de Moisés era fraca e era pobre, não tinha utilidade para nada. Mas a graça eles colocam na igreja para poder usufruir, porque eles têm ali um álibi, né? Que o diabo trabalha nas igrejas para que eles ganhem dinheiro. É o que acontece lá fora. O diabo está lá. Então eles pregam essas coisas aí e botam
bota o diabo, que o diabo ele encontrou uma brecha e entrou. Mas entrou aonde? Não tem brecha. A graça não tem brecha, o evangelho não tem brecha. Está bem fechado. Por isso ele falou, Pedro, eu vou plantar minha casa na rocha. Mateus, antes da cruz, capítulo 16, versículo 18. Ele plantou. Então quem está debaixo da graça do evangelho está na rocha. 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz a esperança superior, pela qual nós chegamos até Deus. Chegamos até Deus, onde Ele está? No nosso coração. Por isso, mas foi com uma só oferta, me deu a vida em abundância. Não vive eu, mas vive Ele em mim, na grandeza desse amor. Quando eu ouço a palavra, alegria me dá, ao saber que estou perfeito e que não me falta nada em espírito e verdade, espírito e verdade, espírito e verdade. Mas foi com uma só oferta, me deu a vida em abundância. Não vive eu, mas vive Ele em mim, na grandeza desse amor. Hebreus, capítulo 10, versículo 14. Transição da lei para a graça. Com uma só oferta, ele aperfeiçoou a igreja para sempre. Então, hoje, depois da cruz, aqui no reino de Deus, não tem sacrifício, não tem santa ceia, não tem parte judaica, não tem dízimo com dinheiro, não tem guardar o sábado, não tem nada disso. A lei do liverato, nada disso tem, porque era a segunda lei de Moisés. Só que aqui a graça chegou e aqui vivamos um grande amor. Irmão, que tenhamos um domingo maravilhoso. Deu lá graça a mensagem. Espero que você entenda, irmão. Porque você tem um perdão. Você tem um amor de Deus no teu coração. Não importa a religião. Mas quando aqui eu tenho que falar da verdade. Antes da cruz e pós-cruz. Antes da cruz, havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Romanos, capítulo 6, versículo 13 e 14. Ali está. Transição da lei para a graça. O pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Não estão embaixo da lei, estão embaixo da graça. Malaquias antes da cruz. Um profeta que profetizou para Israel. Por isso a sentença era para ele, para que aqui você hoje vivesse tranquilo e sem temor do mal. Provérbio, capítulo 33. Você que está tranquilo, Deus habita no teu coração, onde aqui você tem dele o amor e o perdão. Que o domingo para nós seja maravilhoso, não é do papai. Graças a Deus, obrigado, meu Pai, por tudo. Amém. Glória a Deus. Glória